Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos com mais um episódio do Didocast e nós temos uma convidada pra lá de especial. Uma poeta que está em turnê, lançando o seu novo livro agora de 2024 em diferentes cidades. E a Didocéia teve o privilégio, o grande privilégio de recebê-la aqui exclusivamente com a gente. A poeta Lilian Sais. Lilian, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite, pela disposição, pela boa vontade e por sua generosidade de entregar pra gente poesia. Nossa, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, te conhecer pessoalmente, estar aqui no estúdio. E vai ser ótimo conversar um pouco com você. Excelente. Gente, apresentando um pouquinho sobre a Lilian. Eu vou falar um pouquinho porque eu tive que dar uma recortada no currículo, senão eu ia ficar uns 25 minutos, 30, falando do currículo da Lilian. Então eu vou fazer alguns recortes. Lilian Sais é escritora, poeta e romancista. Formada em letras pela USP, onde também concluiu mestrado e doutorado em letras clássicas, também atua como produtora e roteirista de podcasts, entre eles o Como um Poema, sobre a poesia brasileira contemporânea escrita por mulheres. Venceu o 6º Prêmio CEP Nacional de Literatura na categoria Poesia com o livro Motivos para Cavar a Terra, livro de 2022. Publicou também, dentre outros, o romance O Funeral da Baleia, esse eu ainda não tenho, de 2021, pela editora Patuá. Livro que foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural, uma lei de incentivo à cultura do Estado de São Paulo, a PROAC, em 2020. Aliás, PROAC 2020, na verdade. E finalista do Prêmio São Paulo de Literatura na categoria de Melhor Romance de Estreia. Além disso, tem também o livro do Figo, este eu tenho, eu tô com os livros que são de poesia, viu, gente? O livro do Figo, da Edições Macondo, de 2023, também contemplado pela PROAC 2022. Além disso, eu tenho aqui outros 2 livros dela. O primeiro livro dela que eu adquiri é o Acúmulo, que foi quando eu fui pega pelo colarim mesmo. Ela se pegou na minha jugular e falou, você vai ficar aqui. E eu ainda nem tinha conhecido Lilian Sais nessa época, mas ela já fez isso. E Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente. Então a gente está vendo aqui que tem alguns nomes que se repetem, alguns títulos, a gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Além disso, o que ela está lançando este ano é o Palavra Nenhuma, pela editora Fósforo, com o selo Círculo de Poemas. E vocês já sabem que esse ano eu estou em parceria com a Fósforo. Então, assim, foi uma dupla alegria receber um livro da Fósforo, porque as edições deles são lindíssimas, e um livro da Lilian Sais, que é uma poesia maravilhosa, é uma poeta maravilhosa, gente. Eu sempre fico muito eufórica com os meus convidados e minhas convidadas, porque eu sempre escolho pessoas muito queridas, pessoas que vão contribuir bastante, não só para os espectadores, espectadoras e ouvintes do Didocast, mas para mim também, né? Meu investimento de alma, trocar linguagem com essas pessoas, que são pessoas que me ensinam, com quem eu aprendo muito sobre a vida, não só sobre literatura e poesia, mas sobre a vida. Mas hoje, especialmente, é muito bom saber que vem alguém que é de outro estado, né? Alguém que é de outra cidade, né? A Lília é de São Paulo, e há tanto tempo já que eu tô acompanhando a poesia dela, teve o período da pandemia, que a gente ficou tudo confinado, e eu lendo poesia, participando, acompanhando algumas lives com a Lilian, e de repente a gente está aqui agora, nesse momento, tendo a Lilian presencialmente. Isso é um grande orgulho, uma grande felicidade, né? Significa que a gente está aí no caminho certo do nosso trabalho. Lilian, eu já quero começar então, vamos, né, aos assuntos. Eu imagino que você escuta muito essa pergunta, que você recebe muito essa pergunta, essa reflexão, mas inclusive em algumas situações que eu vi você participando, eu já ouvi você falando disso, né? Alguns podcasts, algumas mesas. Mas eu queria que você falasse hoje para os Didocasters, né? Para quem está acompanhando a gente, um pouco sobre essa sua vida, essa sua dupla faceta, pelo menos a princípio dupla faceta, porque depois eu vou considerar uma terceira faceta, mas essa dupla faceta de leitora e escritora. Como é que foi esse trânsito, né? Esse sair do lugar de leitora para se apropriar da ferramenta, que é a palavra, que durante muito tempo esteve em mãos que nos excluíam, né? E de repente você se apropria, você ocupa esse espaço e você toma essa ferramenta para falar,
para falar poeticamente. Fale um pouco pra gente sobre como tudo isso começou, quando você se deu conta de que, cara, eu escrevo também, e é isso, e as pessoas vão ler, porque eu tô aqui para falar também, eu quero ser ouvida. Demorou muito. E assim, cada vez porque é engraçado, né? E eu, quando também dialogo com poetas, poetas mulheres principalmente, eu noto que existe uma coincidência de trajetórias, porque a gente, sei lá, eu lembro de mim, um presente que eu dava para as pessoas era ficar copiando poesia, ficar copiando letra de música, quando eu estava aprendendo a desenhar as letras, né? Então era horas de trabalho para copiar um poema, né? Uhum. E me parecia que você dar de presente a palavra era o melhor presente que você podia dar a alguém. Quando eu comecei a escrever com mais desenvoltura, muito naturalmente eu comecei a escrever as minhas coisas, né? Eu tenho essa lembrança de começar a escrever um romance, assim, no caderno brochura, né? Isso criança, Criança, adolescente. criança. Sei lá, quando eu tinha 15 anos, eu escrevi uma peça de teatro para o grupo de teatro que a gente estava formando. Então, assim, eu sempre escrevi, mas para eu entender que eu poderia ser escritor, e aí eu estou falando de ocupar um espaço social, foi só de 2015 e 2016 para cá, né? Foi um momento de muitas transformações na minha vida, porque eu estava terminando meu doutorado, não sabia bem o que ia fazer da vida, estava saindo, né, porque eu fui professora substituta na Universidade Federal da Bahia, então tinha terminado meu contrato, defendi o doutorado. Que eu faço agora, né? Uhum. E a sensação que eu tinha era de que eu não tinha nada. O Sabe, assim? horizonte Porque deserto. porque quando você estuda na academia, assim, né? Você faz a graduação, você decide fazer um mestrado, meio naturalmente você faz doutorado depois. Você vai, quando acaba a linha, você vai, e agora? E Eu meio faço que, um pós-doc? Isso aqui meio que tá todo mundo fazendo vira professor, sentido? né? Meio que todo mundo vira professor também. E aí eu tava nessa experiência. Eu cheguei à experiência, então, de dar aula no Instituto de Letras de uma grande faculdade, e eu falei, não é isso. Então eu sentia, né, mudança de cidade, porque daí eu fui morar em Salvador, Uhum. né? Eu vivi um relacionamento curto, mas muito sofrido, né, amoroso nesse período. Então, eu senti que eu não tinha mais nada. E aí, quando eu estava arrumando as malas lá de Salvador para voltar a São Paulo, o que aconteceu? Quando eu tinha ido para Salvador, um grande amigo meu, que é o Leandro Rafael Pérez, um poeta também de São Paulo, tinha me dado um livro. Você, em algum momento que você estiver lá sentindo, lê esse negócio aqui que você vai gostar. E esse livro era O Útero do Tamanho de um Punho, da Angélica Freitas. Gosto demais também. Então, e nesse momento que eu senti que eu não tinha nada, eu falei, vou ler esse negócio que o Leandro me deu. E quando eu li, foi um impacto poderosíssimo para mim. Olha que coisa louca. Eu sentia que eu não estava mais sozinha. Não só porque eu entendi que como mulher poderia ser escritora sim, socialmente, né? Como que poderia ser uma carreira, que poderia ser profissionalmente, né? Entre muitas aspas, porque eu escrevo principalmente poesia, né? Uhum. Mas assim, né, que poderia ser profissionalmente uma escritora, uma poeta. Mas eu não estava mais sozinha porque os poemas me acompanhavam. Porque o poema, não é que você lê e fala assim, eu entendi, o poema é isso, e você tira o significado do poema, né? Às vezes até pode ser, mas no caso desses poemas, as palavras ficavam comigo, o jeitinho, né, os versos, eu memorizava os poemas. E eles me acompanhavam. Então passou a ser uma coisa meio que uma tábua de salvação em alto mar, para usar uma imagem que está em palavra nenhuma. Né? Uhum. Então, foi essa leitura que me fez entender uma série de coisas e me moveu a escrever. Né?
É interessante porque você falando, não me senti sozinha mais. E hoje é o que você faz. Porque eu já observando algumas participações suas, interações com o público, eu percebo como o público reage, né? De você dar ali um poema, a pessoa se apropriar do poema. Nossa, é comigo que tá falando. Olha que coisa legal, né? Eu penso que o artista, ele tem um papel de generosidade social também, de se irmanar com a pessoa que tá do outro lado do mundo ou do tempo, né? A poesia é o meu lugar, não adianta. E já que a gente está falando, né, desse trânsito, né, dessa vida leitora para essa vida escritora também, né, que a gente tem esse movimento, tem uma outra coisa que me intriga. Gente, as referências, né, o que a Lilian for falando, às vezes que eu for mencionando, eu vou deixar tudo na descrição depois para vocês acessarem. Eu assisti recentemente um curso que você lançou foi lançado em fevereiro, A Casa do Saber, né, que é essa instituição que trabalha com psicanálise, psicologia, e faz muitos links com a literatura e com a filosofia. Tem o seu canal no YouTube e tem a plataforma lá do stream deles, né? Se você assina, você tem acesso a todos os cursos. Recentemente foi lançado seu curso lá sobre Homero, falando de Ilíada e de Odisseia. Então, olha que curioso, né? Você estudou grego, você se debruçou sobre a obra de Homero, de modo que você fala dele com propriedade, porque você é uma especialista na obra. E olha que curioso, né? Porque, de um lado, letras clássicas, o mais antigo dos antigos, pelo menos no mundo ocidental, né? A antiguidade. E, do outro lado, uma mulher que escreve poesia e que tem um podcast que se debruça sobre a leitura de mulheres contemporâneas, ou seja, o mais recente dos recentes. Então, você vai do mais antigo dos antigos até a mais recente das recentes. Como que você concilia essas duas forças dentro do seu próprio fazer poético, né? Como a leitora processa isso para trazer para essa outra função social? Essa pergunta eu não sei se eu sei responder, mas eu tentarei. Darei tudo de mim. O grego foi a minha formação mais, assim, né? Foram 13 anos entre entrar na graduação e defender o doutorado, né? Então foram 13 anos estudando muito a antiguidade. Quando eu me vejo como leitora hoje, eventualmente eu recorro também a textos, por exemplo, eu gosto muito das tragédias, né? Além de Homero, né? Gosto muito de Safo, gosto muito de alguns poetas desses com os quais eu convivi ao longo desses 13 anos. Ao mesmo tempo que quando você está diante de um texto antigo, existe um estranhamento, já de cara, né? Porque é uma civilização muito diferente, né? É um espaço tanto geográfico como temporal muito grande. Só que além desse estranhamento que é natural que haja, existe um estranhamento de ser uma literatura com poucas exceções, né? Como por exemplo o caso de Safo, né? De ser uma literatura produzida por homens para falar primordialmente de esferas masculinas. Então a Ilíada, né? As mulheres aparecem aqui e ali, né? Mas como coadjuvantes ou pivô das tretas dos homens, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que meio que me faltava essa coisa que eu tive com o livro da Angélica Freitas, por exemplo, né? De ler alguma coisa, de ler mais coisas nas quais eu pudesse me reconhecer. Me reconhecer mais intimamente, né? Que conversassem comigo sem esse estranhamento tão categórico, sabe? E aí eu comecei a ler literatura contemporânea. Inicialmente, olha que coisa engraçada. Inicialmente, eu me considerava uma prosadora. Então, para mim, escrever poesia era impossível. E eu lia muito. Aí comecei a ler Micheline Verunsky, comecei a ler Gonçalo M. Tavares, comecei a ler autores contemporâneos e autoras contemporâneas, principalmente.
a poesia contemporânea foi a partir do Leandro Rafael Pérez e da Angélica Freitas. E hoje, eu como escritora, eu sinto que esse percurso, embora pareça errático também, estava até elaborando isso de ontem para hoje, ele, inconscientemente, ele está sempre presente. Né? Eu trabalhei no meu doutorado as personagens mulheres da Odisseia. Então, você olha os meus livros, né, as coisas que a gente mais tem, né, são personagens mulheres e figurações que estão na Odisseia, como, por exemplo, o mar. Né? Lilian, eu quero falar com você sobre o mar daqui a pouco. Ele está aqui no meu ideário de perguntas. Antes disso, eu quero falar sobre o Palavra Nenhuma, que é o seu livro mais recente, né? Você está em turnê de lançamento, você passou por São Paulo, por BH, você está aqui em Goiânia agora, e você vai para o Rio de Janeiro também, para lançamento do livro. Eu queria que você falasse um pouco sobre Palavra Nenhuma com a gente. Na época que eu comecei a escrever esse livro, fazia uns 2 anos que eu estava pesquisando embarcações. Eu estava fazendo um livro, que foi um livro que acabou não acontecendo, eu nunca finalizei ele. Não cheguei no resultado que me agradasse, mas eu estava há 2 anos pesquisando embarcações históricas, naufrágios, vocabulário náutico, coisas assim. Nesse momento em que eu estou fazendo essa pesquisa, meu pai morre. E quando meu pai faleceu, a primeira coisa que eu pensei quando parou a burocracia mais imediata e tal, foi: eu não vou escrever sobre isso. Por quê? Porque quando a minha mãe faleceu em 2008, eu comecei a escrever o que em 2021 foi lançado como Funeral da Baleia. Né? Foram 13 anos muito difíceis de elaboração desse luto materno. Eu falei, eu não vou passar por isso de novo. Mas olha que curioso, nessa época, eu fazia uma oficina que era, na verdade, quase um grupo de acompanhamento, porque era eu, o Paulo Santana, e aí a gente tinha como facilitador, né, o Ismar Tirelli Neto. E eu escrevi para eles, falando assim, olha, meu pai morreu, né, há 2 dias perdi meu pai, não sei o quê, não vou nas próximas semanas, tal. Depois de umas 2, 3 semanas eu retornei pro encontro. E o Ismar foi de uma delicadeza, assim, porque ele falou, a gente estava fazendo toda uma investigação sobre outros temas, né, um percurso ao longo do ano, né, e aí ele falou, olha, você quer que a gente trabalhe o luto? E a primeira coisa que me ocorreu foi não. Ao mesmo tempo que eu estava precisando elaborar aquela experiência, né, e aqueles sentimentos. Então eu falei sim. Falei sim, vamos redirecionar. Eu achei muito generoso da parte dele, né, também. E aí eu comecei a escrever sobre o meu pai e sobre a perda do meu pai. Só que todo poema que eu escrevia vinha as figurações dessa pesquisa de 2 anos que eu estava fazendo com esse símbolo do navio. Então, eu ia escrever do meu pai, navio. Escrever do meu pai, mar. Escrever do meu pai, jangada, barco, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tive esse momento meio epifânico, assim, de que meu pai soletrava quando perguntavam, né, quando ele falava o meu nome. Ah, Lilian com M ou com N? Ah, Lilian com N de navio. E aí eu falei, é isso. Então, chegou um momento em que eu falei, cara, eu quero escrever esse projeto e eu quero que seja um livro... Eu nunca pensei isso. Você vai, Uma Baleia Nunca Dorme Profundamente, Acúmulo. Eu nunca pensei assim, eu quero escrever um livro bonito. Sei lá, quero escrever um livro interessante, intrigante, eu quero escrever um livro feminista, eu quero escrever um livro... Eu já tinha pensado várias coisas. Eu falei, não, eu quero escrever um livro bonito. Eu quero um livro que seja um presente póstumo para o meu pai. Nossa, e ele é lindo mesmo. Ele é Foi muito assim. lindo, Lilian. Muito. Ele é delicado, é leve, mas é dolorido também. E tem uma coisa que você faz aqui que eu observo que você faz nos outros livros também.
no livro do Figo, principalmente, eu percebi isso, né? Principalmente no ano passado, quando eu li a primeira vez. Você sai da conotação da palavra. Vira outra coisa. O navio vira outra coisa, o oceano vira outra coisa, a baleia vira outra coisa, o figo vira outra coisa. Como é que é isso, essa quebra do sentido dicionarizado e o que você está dizendo outras coisas ali que vai virando? Né? Como é que você vai pensando nisso? Como é que isso vai reverberando para os próximos livros? Eu gosto de pensar que as coisas, elas são todas muito ambíguas. Uma coisa nunca é só uma coisa. Isso eu falo de sentimentos, mas não só, né? Eu gosto desse embaralhamento. Né? Isso me interessa muito. Então é muito engraçado. O livro do Figo, né? Todo mundo pensa diretamente na fruta. E de repente aí tem um Figo que é o Luiz Figo, que é um jogador de futebol. Mas aí será que é ele mesmo ou será que é um personagem Figo? E aí tem um poema que você pode trocar tudo Figo por desejo, por exemplo. Que são os 10 mandamentos do Figo. Né? Figo. Ou por morte, ou por amor. Então, o que é? Eu acho que esses símbolos eles vão sendo ressignificados porque eu acredito que as coisas elas são muito difíceis de aprender. Elas sempre me escapam um pouco. E aí eu fico tentando fazer com que esses símbolos... É muito engraçado, né? Porque eu escrevo a partir de símbolos. Então, o navio, a baleia, o figo, não sei o quê. Ao mesmo tempo que eu sinto, pelo menos como leitora do que eu escrevo, que eu também esvazio o símbolo. A partir do momento que ele vai se transformando em outras coisas no meio do caminho, né? E eu gosto muito de pensar os projetos de livro como essas grandes teias, assim, sabe? Essas coisas que você coloca um negócio aqui, aí passa uma linha pra cá, aí passa uma linha pra cá, aí volta, aí encontra aqui embaixo. Então, eu acho que é isso, né? Aparece o Luiz Figo, ele jogou no Real Madrid, aí depois na outra parte tem no livro do Figo, né? Ele jogou no Real Madrid, aí parece um poema que é real, que é a canastra real, mas que tem o real do Real Madrid, e as coisas vão se acumulando. Não à toa, o meu primeiro livro se chama Acúmulo, né? O acúmulo de todos os sentidos, né? Inclusive, gente, eu abro um parêntese aqui. A Lilian Sais gosta de futebol. E bastante. Muito. Acompanhando algumas falas dela. Primeira vez que eu ouvi você falando, eu falei, uau, nunca imaginei. Interessante, né? A gente vai abrindo camadas das palavras e das pessoas. Adoro futebol. Botafogo campeão. Isso é uma coisa que também você cultivou com seu pai, né? Sim. Meu pai, ele era um grande contador de histórias, talvez. O meu primeiro contato com literatura tenha sido a oralidade das músicas e das histórias que meu pai contava. E ele era muito divertido. Mas isso para falar de amenidades, né? Para o diálogo mais sério, né? Para problemas, perdas, assuntos mais sensíveis, ele sempre calava. E aí eu sentia que uma forma de eu me aproximar do meu pai era assistindo futebol com ele. Só que talvez, isso eu não sei mesmo, né? Se eu sempre gostei de futebol ou se foi um gesto de tentar me aproximar dele. Mas eu lembro de gostar muito. E então, assim, a gente morava numa casa que tinha uma edícula atrás, né? E às vezes estava todo mundo na casa da frente ouvindo música e tinha uma TV velha lá na casa dos fundos, né? Aquelas que você liga e espera esquentar. Sei. Sabe? De tubo, lembra disso? Lembro demais. Liga, aí tem que esperar uns 5, 10 minutos que ela faz um plec, 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 e aí vai ganhando cor, né? Eu ficava assistindo, assim, Bangu e não sei o quê, sabe? Ficava assistindo uns jogos, assim... Não eram grandes clássicos. Eu só queria ficar vendo futebol. Eu sabia todos os times, todos os jogadores. Sabe? Cabeça de jovem também, né? Que hoje em dia eu assisto muito futebol, mas não lembro escalação de time. E eu ficava fascinada. Então, muitas vezes eu passei a assistir sozinha mesmo, né? Mas eu sou apaixonada por futebol, gosto muito. Acompanho vários campeonatos. Essas heranças são boas, né? Algumas heranças são boas. É bom a gente mantê-las, cultivá-las. E
A minha primeira lembrança com o futebol é a Copa de 94. Ah, eu também tenho essa lembrança, A Lilian. primeira lembrança assim, que eu lembro de lances mesmo, né? Porque eu lembro que o São Paulo ganhou em 92, 93, o Mundial. Eu lembro de alguns lances, alguns jogos. Mas que eu lembro, assim, maciçamente, né? É a Copa de 94. E a última vez que eu vi meu pai vivo, a gente assistiu um jogo de futebol junto, que foi o último jogo da preparação da seleção brasileira antes da Copa de 2022. Ai, dá um gostinho de nostalgia. Nossa. Então, o futebol meio que amarra a nossa relação. Uhum. Da minha memória mais incontestável de futebol, minha primeira memória, que é a Copa de 94, até a última vez que a gente esteve juntos. Então, tô escrevendo sobre isso também. Ai, que bonito isso. Eu descobri recentemente, gente, que a Lilian nasceu no mesmo ano que eu, um mês depois. Ela é de 85 também. Então, tem alguns encontros aí que tem muitas semelhanças, né? O ano do boi, do horóscopo chinês, que é o primeiro poema do Palavra Nenhuma, né? Sim. E esse homem de poucas palavras, seu pai, né? O meu também tem uma coisa parecida, né? De um homem de palavra nenhuma, às vezes. Eu acho que é geracional, de alguma forma, né? Uhum. Pelo menos quando eu converso com amigas, conhecidas, mulheres, filhas de pais que nasceram mais ou menos nessa mesma geração, nessa mesma década, né? Ali, anos 40, anos 50, eu sinto que elas também sentem essa dificuldade de comunicação, né? São esses homens que não falam tanto de emoções, não sabem o nome do que eles estão sentindo, de algum modo, né? Sim. E tem uma dificuldade de expressar esses sentimentos. Então, acho que tem uma questão. Claro, tem uma questão que atravessa tudo, para além do recorte temporal, que é uma questão de gênero, né? De uma masculinidade, etc. Mas acho que essa masculinidade, para essas gerações, para pais recentes, assim, eu acho que eu vejo a coisa mudando. Eles têm mais palavras, eles procuram as palavras. Sim, eles têm mais palavras. Os homens da época dos nossos pais, por exemplo, eles mantêm uma distância segura da palavra. Tem uma coisa, né, de temer a palavra às vezes. Por falar em palavra, né, você até mencionou a coisa da história do quando seu pai foi te registrar, que tá no poema também, né, Lilian com N de navio, que você até mencionou, que você tem um navio em si. E eu percebo que essas coisas náuticas, né, que você tinha até mencionado, essas coisas do mar, essas ferramentas também do mar, eles são recorrentes. Tá lá no livro do Figo, sobre o Titanic. É quase como uma obsessão, né? Eu estava até falando com você um pouco mais cedo. Eu vi uma entrevista sua no podcast do Estratégias Narrativas. E aí você fala da sua obsessão com a escrita e a reescrita, que você tem uma obsessão com a revisão. E aí eu percebendo essa recorrência dos temas, dos motivos marítimos, eu quero te perguntar, isso também é uma obsessão, é uma resolução, é um enfrentamento, ou é uma plenitude, um lugar seguro para você? Como é isso? Eu acho que quando eu me volto para a minha história, né? Então, por exemplo, quando eu decido escrever O Funeral da Baleia, que é esse romance que me leva 13 anos entre começar e publicar. E o Palavra Nenhuma, por exemplo, né, que é a minha história com meu pai, minha relação com meu pai, imediatamente me vem o mar. Porque eu nasci em São Paulo, capital, mas com 11 meses a minha família, meu pai e minha mãe, e minha irmã, 2 anos mais velha que eu, a gente se mudou para Ubatuba, que é uma cidade do litoral norte do estado de São Paulo, que tem, assim, 70 quilômetros de cidade e 100 praias, fora as ilhas. Ai, que delícia. É bonito, viu? Amo. E aí, eu cresci no mar. Eu cresci, é isso, né? Na praia, no mar, com essa alma caiçara. Então, naturalmente, quando eu me volto para o passado, me vem o barulho das ondas, me vem o cheiro do mar. Então, isso começou assim. Falei assim, se eu for falar da morte da minha mãe, por mais que seja uma ficção, né? O Funeral da Baleia tem personagens inventados, a cidade é uma cidade imaginária, né? Que é Assum Preto e tudo mais. Mas tinha que ter mar, né?
E aí a baleia foi muito curioso, porque no momento em que eu falei como que eu vou falar de luto e de morte da minha mãe, eu não conseguia. E aí eu parei para pensar qual é a minha primeira referência de morte na vida. Primeira vez que eu encarei a morte, no sentido mesmo da putrefação, do cheiro, de tudo que a novela das 8 não vai mostrar quando tem um personagem morrendo. Uhum. Esses sentidos todos, né? A morte real. A morte real. Uma baleia encalhada foi a minha primeira experiência. Encalhou uma baleia nos anos 2000, no ano 2000, se não me engano, em Ubatuba. E ela era gigante. E não tinha, ninguém sabia o que fazer com a baleia. Nossa. Porque não conseguiam movê-la. Muito grande, né? Ela era muito grande, muito pesada. E aí ela ficou, na minha memória, era tipo umas 3 semanas. Ela já encalhou morta. Então ela já estava em estado de putrefação. E aí eu lembro do cheiro, que ficava assim 1,5 km para lá e para cá da praia, o cheiro da baleia. Depois eu fui pesquisar e descobri que foram só 5 dias que ela ficou lá. 5, 6. Mas na minha memória era tão... Porque eu tinha que passar por aquela praia para ir para a escola, né, de ônibus. Uhum. E era um cheiro, e todo mundo colocava tapava o nariz de alguma forma, né? Que então, é muito olha, forte. a minha primeira lembrança de morte era uma baleia. E a partir disso eu comecei a investigar as baleias. Então, tá tudo num espaço que também é, em algum sentido, autobiográfico, porque é o espaço da memória. Uhum. Por mais que a memória seja construída também, né? Sim. Mas é muito interessante, porque assim, não é todo dia que a gente vê uma baleia morta. E é enorme, é grande demais, não tem como ignorar. Então, é uma grande de uma experiência de morte, né? De contemplação da morte também. Sim, e aí, não vou desviar muito não, mas eu lembro assim das pessoas irem, porque como a baleia é uma coisa rara, né? Uhum. A baleia encalhou na minha praia. Então as pessoas iam para tirar foto com a baleia em putrefação. Subir em cima da baleia, tirar foto, não sei o quê. É porque nunca mais vai acontecer isso, é quase um cometa. Quem é que vai ver de novo? Não, nunca mais na minha vida eu vou ver uma baleia encalhada de novo, morta. Uma jubarte gigante. Inclusive hoje, depois eles conseguiram mover a baleia, ela foi enterrada, ficou uns 10 anos enterrada, desenterraram e a ossada dela está exposta numa praça da cidade, né? Porque foi, acho que, talvez, a maior baleia que já encalhou em Ubatuba. Interessante. Olha, virou a memória da cidade também, né, Lilian? Não Sim. é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Então, falando de muita coisa, né? Eu mencionei lá no início suas 2 facetas, de leitora e escritora. Mas eu sei também que você é pesquisadora, que você atua como professora. E mais interessante ainda, você atua como uma formadora de novas escritoras e novos escritores. Você é uma oficineira, né, de escrita. Você forma pessoas, você prepara pessoas e prepara textos para que esses encontros aconteçam. Eu quero que você fale um pouco desse seu trabalho de formadora de outros e outras escritoras. Cara, é uma loucura, né? Eu dei aula a minha vida inteira. Comecei a dar aula com 17 anos. Mas eu dava aula de outras coisas, né? Dava aula de idiomas, dava aula de português para estrangeiro. Dei aula no ensino básico, fundamental, médio, cursinho. Aula em company, aula particular. Assim, aí depois aula em universidade. Mas eu acho que essa trajetória de educadora... ela sempre eu sempre ficava com a impressão que eu não estava ensinando aquilo que eu queria ensinar. E eu não sei também, quando eu facilito eu até falo isso, né? Quando eu facilito uma oficina de escrita criativa hoje, é claro que essa trajetória de sala de aula me ajuda muito. Mas eu acho que eu não ensino ninguém a nada. Eu acho assim, é como se eu tivesse a oportunidade de compartilhar leituras e impressões e jogar na turma aquilo e ver como reverbera. E às vezes a coisa vai tomando um rumo que reverbera numa... Às vezes, esse semestre eu passei por isso.
eu tinha o mesmo programa para 2 turmas. Uma era segunda à noite, uma era terça de manhã. A gente acabou o semestre em lugares completamente diferentes, porque reverberava certos textos numa turma de um jeito, na outra turma de outro jeito. E eles falavam, mas, Olívia, você conhece esse negócio aqui? E às vezes eu não conhecia. Eu falei, não, vou ler. E aí, os caminhos, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que quando... eu não me vejo muito como uma formadora, assim, mas como alguém que está ali para tentar construir junto com a turma um caldo nosso, sabe? Sim. Alguma coisa que faça sentido ali para aquelas pessoas naquele momento, né? Partindo da materialidade da produção delas também, né? Então, vendo qual é o projeto que cada pessoa está escrevendo, o que interessa para cada pessoa naquele momento, e mobilizando as referências. Então, às vezes, eu seleciono, esse texto aqui eu trouxe para você. Vamos ler? Agora, esse aqui eu trouxe para você, para outro você. Vamos ler? E aí as coisas vão reverberar. Eu aprendo muito mais do que eles. Mas esse é o papel do professor, né? Em alguma medida. A gente assume que vai ser para sempre aprendiz também, né? Eu acho que é muito rico. Para mim é muito rico. Embora eu ache que eu ainda não aprendi a escrever coletivamente. No sentido de que eu vou para o coletivo, eu faço muitas oficinas, além de facilitar oficinas. Sou aluna em muitos cursos e oficinas de escrita. Mas eu ainda tenho um momento de me fechar para escrever. Eu ainda não aprendi a deixar tudo aberto. Como assim? Eu escrevo sozinha. Eu não escrevo a 4 mãos, eu não escrevo a 6 mãos, eu não escrevo um livro coletivo. Nunca aconteceu. Lilian, como é isso de uma escrita mais fechada, de você ficar mais fechada na escrita? Eu nunca tive a experiência de escrever a 4 mãos ou a 6 mãos. Ou a 8 mãos, ou a 10 mãos. Então, eu sinto que o momento da escrita em si, ele ainda é um momento solitário, nesse sentido, né? De que eu estou sozinha pensando nas minhas coisas. Mas ele se abre na sequência, porque eu termino de escrever um poema, eu sou insuportável. Se eu gosto de um poema, ou se eu não gosto de um poema, se eu conseguir escrever o poema, ou se eu não conseguir escrever o poema, eu vou... Leandro, lê esse negócio aqui. Ricardo, lê esse negócio aqui. Beatriz, aí vai. Eu vou mandando para as pessoas. Então, assim, eu acho que tem o momento. Acho que é o Tarso de Mello que usou essa imagem uma vez num evento que ele deu lá no curso para escrever. Que ele falou assim: é uma sanfona, né? Uhum. A gente se abre para o mundo, vai lá, aí volta, vai lá e escreve. Se recolhe. Aí abre para o mundo, né? Esse movimento mesmo de abrir e fechar, abrir e fechar. Então, acho que é nesse sentido que eu tenho a impressão de que esse espaço da solidão, que é uma solidão também entre aspas, né? Porque você está acompanhado de tudo que você já leu, de tudo que você mesma já escreveu, de todas as trocas que você teve com outras pessoas, né? Mas existe esse momento... mais recluso no meu processo. Né? Sim. E participação de antologias? Assim, você escrevendo com outras poetas? Eu participei de um monte de antologia antes de publicar meu primeiro livro. De conto, de poesia. Tudo. Eu me jogava mesmo. Quando me convidavam, eu ia. Mas é diferente, porque aí cada pessoa escreveu também na sua casa, no seu espaço, né? E aí depois isso se reúne, né? Isso tudo junta. Eu queria te pedir uma coisa. Eu gostaria que você lesse um poema seu pra gente. Você pode ser do Palavra Nenhuma, mas eu tenho as outras opções aqui também, se de repente você quiser ler mais de um. Vamos lá. Que eu acho que você pode escolher. Eu acho assim que é isso que faz sentido, né? De escolher você, a poeta, você tá entregando pra gente, inclusive, aquele poema seu. Eu acho que numa roda de conversa sobre literatura, o texto literário estando presente é um dos protagonistas, além da autora. Já sei. Vou ler esse aqui, ó. De Palavra Nenhuma.
O sistema caiu. A atendente funerária diz. Ela me mostra a unha pintada de azul, partida na metade. Não tem nada pior que uma unha partida na metade, ela diz. E me pergunta se a minha unha também costuma se partir ao meio. Unha, eu pergunto olhando minhas próprias mãos e pensando em tudo que a gente herda e não sabe, enquanto a mulher diante de mim aperta várias vezes o enter. Pergunta se ele deixa esposa. Minha mãe também já faleceu, eu respondo. E filhos? Ela pergunta, levando a unha partida à boca. Eu digo sim, eu digo eu. Ai, Lilian, esse é um dos poemas que me pegou quando eu li. Porque um acontecimento tão impactante, tão marcante, no meio do prosaísmo da vida, né? É como a vida e a morte juntas nesses cenários podem ser tão prosaicas, mas dentro da gente não é. Vai do prosaico ao poético, a elaboração da dor, da perda, do trauma, do luto, enfim, né? Tantas coisas ao mesmo tempo. Acho que faz muito sentido com essa ideia de acúmulo. Um evento vai acumulando tantos sentidos, né? Sim. E por falar em acúmulo, o que você diz para nós dos seus próximos projetos? O que vem por aí? O que você pode contar para a gente? O que tem de publicação a seguir? Então, quando eu comecei a entender que, de fato, eu não ia conseguir fugir de escrever sobre o meu pai, eu percebi que eu tinha mais de um caminho. Porque é muito engraçado isso, né? Você vai escrever sobre o luto quando, né, meu pai faleceu em 2022. A gente está em 2024, é recente, né? E o luto, a gente fala assim, os estágios do luto. Parece assim, né? Que você vai parar num estágio, ficar lá um tempo, aí você vai para outro estágio. Mas, na verdade, para mim, pelo menos, é tudo ao mesmo tempo. Então, eu percebi que eu tinha muitos sentimentos distintos, meio que coincidindo, e que elaborar tudo isso ia me exigir projetos diferentes. Então, Palavra Nenhuma, para mim, é o primeiro de uma série de 4 livros, que eu estou chamando de Tetralogia da Perda, né? Então, ele é esse presente póstumo, essa homenagem ao meu pai, né? Palavra Nenhuma. O segundo livro dessa tetralogia é um romance chamado A Cabeça Boa, que já está escrito e vai ser publicado no comecinho do ano que vem. Já está entrando em fase de edição. O terceiro é um que chama Diário da Casa Nova, que é um livro de poemas, e que também já está escrito, ainda sem previsão de publicação. E o quarto é o que eu estou escrevendo agora, que é o As Regras, né? É quando eu tento revisitar minha história, minha relação com meu pai e acertar as contas com ele, inclusive das circunstâncias da morte dele, que não estão mencionadas em nenhum desses 3 livros anteriores, né? E vai aparecer nesse. Vai aparecer nesse. Eu tento recontar essa história, então, da perspectiva das partidas de futebol que a gente assistiu juntos, né? Estou mais ou menos na metade da escrita. Esse vai ser um ensaio mais autobiográfico, né? Um ensaio de não ficção. Embora híbrido, porque tem muita ficcionalização no meio também. De coisas que me... Sabe assim, escrever com o que resta? Entendi. Às vezes eu não tenho mais as fotos que eu gostaria de ter. Eu não tenho mais a memória que eu gostaria de ter. Então, o espaço da imaginação está muito presente, né? Mas é um livro que eu considero de não ficção. Lilian, você falou que ao elaborar poeticamente a perda da sua mãe foram 13 anos, né? E que você não quer levar esses mesmos 13 anos para elaborar a perda do pai. Mas vai sair uma tetralogia. Então nós temos aí um outro processo também custoso, demorado. Se bem que já tem 3 livros prontos praticamente, né? O 4 que está em andamento ainda, né? Sim.
Mas a gente percebe aí o quanto é profundo, né? E eu acho que até o que você falou dos estágios do luto, que eles não são lineares, né? Eles não são sequenciais, mas eles oscilam. Aí tem vezes que a gente pensa, né, que supera um e depois ele volta. Acho que esses livros também vão dar conta disso, né? De mostrar o quão ambíguo, retomando a sua fala do início, que você disse que as coisas são todas ambíguas, o quão ambíguo é tudo isso, né? O quão ambíguo é revisitar tudo isso. Sim, né? sim. E o legal de conversar com leitores, né? Porque no final das contas, não sei como você me diria disso, né? Eu nem gosto muito de fazer essa pergunta, mas considerando o modo como a sua poesia toca a gente, eu acho que é uma coisa que eu queria ouvir de você, né? Em que você pensa quando você está escrevendo? Você está conversando só consigo mesma? Ou você está, às vezes, idealizando até um leitor ou uma leitora que você sabe que vai conversar? Eu sempre, quando eu estava escrevendo e estava discutindo um texto meu ou de outra pessoa, eu sempre falava alguma coisa assim, porque o leitor vai achar isso, vai achar aquilo. E um dia eu falei isso pro Ismar Tirelli Neto, que a gente tinha esse grupo, né, de escrita. Aí eu falei, não, porque o leitor não vai entender isso. Eu falei, quem é o leitor? Que leitor? E aí caiu foi uma grande libertação para mim. Caiu uma ficha gigante de que não existe a entidade, o leitor. Existe Elissa, existe Ricardo, existe Larissa, existem pessoas que leem, né? Mas não existe essa entidade para a qual eu escrevo. Eu não escrevo para agradar ninguém, não. Eu escrevo pensando talvez para agradar a Lilian leitora. Faz sentido? Faz sentido. A Lília escritora conversando com a Lília leitora. Eu não escrevo para agradar alguém específico. Então a Elissa gosta de sonetos, então eu vou escrever sonetos. Não. A Elissa vai ler o que a Lília leitora, o que está me interessando no momento é isso, né? O meu percurso de leitora, ele se encontra muito com o meu percurso de escritora. Uhum. Porque eu vou lendo e as coisas que me interessam, né, você pega o meu primeiro livro, O Acúmulo, você pega Palavra Nenhuma, para mim são livros muito diferentes, porque as referências são outras, as coisas que me interessavam eram outras. Em literatura, né? Não só na vida. As Lilians são outras, né? Eu já, graças às deusas, eu já sou outra pessoa, né? Então eu acho que é muito positivo. Eu reescreveria todos os meus livros se eu pudesse. Ai, você é obcecada por reescrita. Não precisa, não faça isso. Você sabe que a parte que eu menos gosto é escrever a primeira versão. Porque depois eu me divirto muito nas reescritas. E aí vai ganhando corpo, e aí vai não sei o quê. Porque eu trabalhei 10 anos como preparadora de texto também, né? Então, hoje já é um trabalho que eu faço mais ocasionalmente, assim. Mas eu adoro pensar, né? A potência de você tirar uma palavra ou colocar outra, ou mudar a ordem, ou acrescentar alguma coisa, ou inverter alguma coisa. Eu me divirto, é um quebra-cabeça. Assim, então eu fico fascinada. Eu fico arrepiada. Me arrepia. Agora, a primeira versão é o que eu menos gosto. É mais assim, eu preciso fazer isso para depois me divertir. Então vamos lá. É uma parte burocrática, né? Praticamente. É uma parte, Depois você se joga no lúdico. Eu brinco a partir da segunda versão. Uhum. E eu sou a louca das versões. Eu tenho assim, versão 47. Você vai salvando. Eu vou salvando, porque me dá muita agonia perder o histórico, porque eu não sou uma pessoa que escreve à mão. Eu até tenho tentado fazer um movimento de escrever à mão. Tem uns 2 poemas do Palavra Nenhuma, que a primeira versão eu achei no meu caderno lá. Mas, via de regra, eu escrevo no computador. E se você vai escrevendo por cima, só sem salvar as versões, você perde a história do teu processo com aquele texto. E eu sou uma pessoa da memória. Eu quero lembrar o processo. Então, eu comecei a fazer 2 coisas. Primeiro, essas milhões de versões. Então, é uma pasta dentro de uma pasta, dentro de uma pasta. Uma loucura. A hierarquia das pastas, para ter as versões. E outra coisa que eu comecei a fazer é escrever sobre a escrita de um livro enquanto eu estou escrevendo o livro.
Então eu comecei a fazer uma espécie de diário de processo. Sei. Comecei com Entendi. palavra nenhuma, foi a primeira vez. Interessante isso, hein? Que é um livro do livro depois que sai. Que vira. Interessante. Eu fiz pra mim, pra eu entender, pra eu depois saber, foi isso. Uhum. Começou assim mesmo. Né, o palavra nenhuma, inicialmente eu estava fazendo esse livro, que era um livro sobre experiências que eu não tive. Então, nunca fui em enterro que não fosse o enterro da minha mãe. Nunca estive em um navio. Nunca. Um eu nunca, quase, né? No E o título era Nunca. Nos inventários dos nuncas. Sim. Interessante. E inventário tem tudo a ver com memória, né? Também. Sim. Lilian, eu vou para a última pergunta. Já estamos caminhando para o encerramento, né? Eu, se pudesse, ficava aqui o dia inteiro, mas como a gente precisa seguir o tempo da plataforma, né? Eu, como leitora, por exemplo, quando eu leio um poema que eu gosto muito, às vezes eu estou lendo um poema seu, eu leio algum verso e falo, nossa, que incrível, que coisa foda, que massa, eu queria ter escrito isso. Rola aquela inveja gostosa, sabe? Que massa que eu tô viva para ler isso aqui, eu queria ter escrito, mas ela escreveu, então que massa, ela conversando comigo. Eu sei que, eu imagino que você também tenha isso, porque você também é leitora. Mas eu queria que a Lilian leitora olhasse para a Lilian escritora e eu queria que você dissesse pra gente qual é o poema que faz isso com você, que você olha e fala, nossa, eu queria ter escrito isso. Eu escrevi. Que massa, eu escrevi esse aqui. Eu que escrevi esse texto. Um poema meu que a Lilian leitora, putz. Olha isso aqui, isso é uma excelente pergunta. Olha, eu tô muito com palavra nenhuma na cabeça, né? Porque é o livro mais recente. E o poema... Tem 2 poemas, assim, que... acho que o poema que fecha, talvez, seria esse. O último presente? Sim. Eu gosto muito desse poema, Lilian. Antes de eu fazer o encerramento e os agradecimentos, você pode vocalizá-lo pra gente? Posso. O último presente que meu pai me deu foi um relógio antigo, desses de corda, que se costumava levar nos bolsos no início do século XX. Ele sempre achou que eu gostava das coisas muito antigas, porque afinal eu estudei grego antigo. Então ele me deu o relógio da única vez que veio na minha casa. Disse: é um relógio parado, mas ainda assim é um relógio. O pino de cima está solto, cuidado para não cair. Agora tenho acordado de madrugada e fico olhando o ponteiro maior. Todas as vezes, à mesma hora, parada. Penso no meu pai e seguro o relógio pela base com força, como quem segura o tempo, essa pequena granada, sempre prestes a. Prestes a explodir nossos corações. Explodir de novo. Toda vez que eu leio, é muito... É uma pausa no tempo. Ler poesia, a gente consegue segurar o tempo. Lília, muito obrigada, viu? Obrigada por sua generosidade, por sua coragem de ser poeta, de dizer pra gente coisas que a gente às vezes não consegue nomear. E aí a gente lê aqui e fala, eu entendi o que eu tô sentindo, eu entendi o que eu tô lembrando, eu entendi o que eu vivi. É uma forma de se irmanar com a humanidade. E eu só tenho a agradecer a artistas, principalmente a poetas, porque o meu lugar é o lugar da palavra verbal. Eu gosto muito da palavra verbal, de construir imagens com palavras verbais, com palavras, né, com texto verbal. E você faz isso. E eu quero agradecer primeiro por isso, por você ser poeta, por você ter tido essa coragem de tirar da sua intimidade, do seu particular, do seu recolhimento, aquilo que estava dentro da sua cabeça e permitir que isso deixe de ser só seu e se torne nosso, porque é o que acontece, se torna nosso, né? E também quero te agradecer por ter aceito esse convite, por estar aqui,
por abrilhantar a nossa vida, o nosso dia com poesia, com a sua leveza, com a sua doçura, com a sua assertividade, que é tudo isso andando junto. Quando você fala da sua poesia e quando você faz a sua poesia. Muito obrigada. Sou eu que agradeço, estou muito feliz. Obrigada de verdade pelo convite. Uma honra estar aqui, uma honra estar em Goiânia e aqui com vocês. Gente, é isso. Tudo que a gente mencionou aqui de referência, de texto, de vídeo, eu vou deixar tudo na descrição. Eu vou deixar também as informações sobre a escritora, o perfil do Instagram da Lilian, o canal, o podcast, tudo. Eu vou deixar tudinho para vocês consultarem, para vocês seguirem, para vocês acompanharem, para vocês adquirirem os livros, o material e rechear a vida de vocês com mais poesia. Também quero fazer um agradecimento especial. Esse é a menção honrosa do final do episódio. Eu quero agradecer à professora Tarsila Couto, que inclusive foi a primeira convidada do Didocast, do nosso primeiro episódio que abriu esse podcast. Então eu quero agradecê-la por criar essa ponte, né? Uma pessoa que cria pontes, que estabelece redes. Eu quero agradecer também ao professor Jamerson Buarque, porque a gente precisa dizer, Goiânia conhece Lilian graças ao Jamerson. O Jamerson, na época, ele era meu orientador no doutorado, e ele começou a ler a poesia da Lilian, e ele saiu indicando para todo mundo, vocês têm que ler essa poeta, que ela é muito boa, ela é muito boa. E a gente foi lendo, a gente foi ficando tudo encantado. Então, eu, Thaís, Tarsila, o Michael, que manda um grande beijo para você, que também participou já do Didocast. A gente foi tudo lendo Lilian Sais, graças a essa mediação que o Jamerson fez. Quero agradecer também à Faculdade de Letras, que recebeu muito generosamente a Lilian. E a gente esteve ali numa conversa também, participando daquele momento com os alunos e alunas da Faculdade de Letras. E é a minha casa, foi onde eu me formei leitora, é onde eu estou tentando dar uns primeiros passos aí como uma possível escritora. Vamos ver o que vira isso. Mas agora, encontrando Lilian, parece que eu sinto mais vontade ainda de botar quente nessa coisa. E quero agradecer a vocês por estarem aqui, por acompanhar o nosso trabalho, por estar aqui até o final. E, em troca, o que eu posso fazer? É compartilhar com vocês aquilo de bom que está na minha vida. Muito obrigada a vocês. Lilian, você também pode dizer suas últimas palavras, você falar com o público, fique à vontade. Eu só quero agradecer. Agradecer muito você, agradecer muito Goiânia, agradecer muito todo mundo. Eu estou muito feliz. Estamos felizes. Tchau para vocês. Beijos e até o próximo episódio.